Hoje nós vamos falar sobre um tipo de câncer que é o segundo mais incidente na população brasileira. É o câncer de intestino, também conhecido como câncer de cólon. Para saber mais sobre essa doença, eu converso com a doutora Juliana Alvarenga, ela que é médica oncologista. Doutora, seja bem-vinda. Recentemente, nós acompanhamos aí as notícias sobre a cantora Preta Gil, que recebeu o diagnóstico de câncer de intestino, vai enfrentar agora o tratamento da doença. Tem crescido o número desse diagnóstico no Brasil? Sim, a gente tem visto que nos últimos anos houve um aumento na incidência de câncer de intestino. Hoje ele já é o segundo mais frequente, tanto em homens quanto em mulheres. E aí, como é que é feito o diagnóstico dessa doença, doutora? Na verdade, a doença em si ela é insidiosa nos estágios iniciais. Então, a gente preconiza que seja feito o rastreamento com a colonoscopia. A colonoscopia ela tem a capacidade de fazer a detecção ou das lesões pré-cancerígenas, que são os pólipos, ou até mesmo fazer o diagnóstico da doença para a gente poder tratar. Quais são os principais sintomas do câncer de intestino? Então, inicialmente, como o nosso intestino ele é grande, a gente no início pode ser que não tenha sintomas e mais para frente, com a evolução da doença, você pode ter uma dificuldade para poder evacuar, desconforto abdominal, sangue nas fezes, uma perda de peso. Aqueles pacientes que tiverem muito sangramento, eles podem vir a ter anemias, alteração no padrão do funcionamento do intestino, ou uma diarreia persistente, uma constipação persistente. Agora, a doença comete alguma faixa etária específica? Normalmente são aqueles pacientes em torno dos 50 anos. Só que assim, a gente tem visto que cada vez mais as pessoas mais novas estão apresentando esse câncer, principalmente porque ele está relacionado com hábitos de vida. Então, assim, é aquela dieta rica em manufaturados, industrializados, obesidade, sedentarismo. Então, a gente tem visto esse movimento de que a gente tem tido pacientes mais novos tendo câncer. Tanto que a idade da primeira colonoscopia, ela mudou. Antes a gente fazia com 50 anos, hoje a gente está fazendo com 45. E tem um período que essa colonoscopia ela deve ser repetida? Qual é o período certo que um paciente deve repetir esse exame? Então, isso depende também do resultado do que vier. Se você não tiver feito uma colonoscopia e não tiver aparecido nada, você pode repetir de 3 a 5 anos. Se tiver alguma alteração, tiver tirado um pólipo, dependendo de como for esse pólipo, aí precisa repetir antes. Agora, tem tratamento a doença? Não, com certeza, assim, diagnosticada em estágios iniciais, 90% dos pacientes estarão curados com a doença. Porque e muitas vezes esse tratamento ele vai ser só ser feito com a realização de cirurgia. É lógico que com o passar da doença mais avançada, aí a gente tem que fazer quimioterapia, mas assim, a maioria dos pacientes, se a gente diagnosticar no início da doença, eles vão fazer cirurgia e não vão precisar fazer mais nenhum tipo de tratamento. Como há fatores comportamentais que possibilitam aí o surgimento do câncer do intestino, também conhecido como câncer de cólon, quais são as dicas, as orientações para os pacientes, para as pessoas que nos assistem, com um estilo de vida mais saudável, prática de exercício, isso tudo ajuda, colabora a evitar esse tipo de doença, doutora? Com certeza, o câncer de intestino hoje, ele é o câncer que está mais relacionado a hábitos de vida. Então, assim, prevenir obesidade, prática de atividade física regular, né? A OMS ela preconiza que a gente faça pelo menos 150 horas semanais de atividade física, ter uma dieta rica em fibras, evitar a carne vermelha, não fumar, não beber, ter uma vida saudável. Já que a doença apresenta aí poucos sintomas numa fase inicial, é necessário fazer um check-up? Então, doutora, é importante fazer um check-up anualmente para poder ver se está tudo certinho com a saúde? Então, assim, o câncer de intestino hoje, ele é um câncer que tem rastreamento. Gente, a colonoscopia, ela salva vidas. Então, assim, se você já está na idade está preconizada, a partir dos 45 anos, você precisa fazer a colonoscopia. E antes, mesmo que se você tiver uma história familiar positiva, porque a gente também tem alguns casos associados à genética, se você tem alguma doença inflamatória intestinal, que elas aumentam também o risco de você ter, você também precisa procurar atendimento e fazer seus exames.